hoje eu trouxe uma história e a gente vai, então, fazer essa reflexão com relação a Deus, né? Deus. Eu sempre falo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É essa a visão que a espiritualidade maior nos trouxe através da doutrina dos espíritos. Então, eu creio nesse Deus que eles dizem que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E não nesse Deus que os homens criaram para poder manipular as pessoas, para poder provocar terror, gente. Tu já pensou? Você ficar se policiando o tempo todo para não fazer determinada coisa porque o seu superior, o chefe lá da sua igreja, do seu templo, diz que se você fizer, você vai para o inferno, queimar no inferno, vai ficar lá eternamente sendo queimado, futucado com um garfo, isso, aquilo, outro. Então, um Deus que se você fizer alguma coisa que estiver contra as leis dele, ele vai te castigar tanto, que não vai te perdoar. E aí esse Deus para mim não existe. Esse é um Deus que tem sentimentos humanos. E você acha que Deus é humano? Porque a gente sabe, quem estuda a Bíblia, e quem estuda principalmente o Novo Testamento, que é a parte onde vem Jesus resgatando o Deus de amor. Esse Deus de amor. Esse Deus que perdoa sempre. Que ama seus filhos, ou seja, as criaturas que ele criou. Ele não só nos ama não como homens, né, humanidade, não. Ele ama a todos os animais, as plantas, tudo, as águas, os mares, as estrelas. Menina, ele ama a tudo. Por quê? Porque tudo é criação dele. Ele criou tudo isso. Ele criou para que nós tivéssemos oportunidade de vivenciar as coisas boas da vida. Será que ele tinha necessidade de criar o homem, a mulher, os animais? Eu acho que não. Porque ele por si só, como ele é espírito, energia pura, não tem impureza nenhuma. Nós temos, mas ele não. Deus é Deus. E ele só é chamado de Deus por isso, porque ele é único. Então, eu estava dando uma pesquisada e encontrei essa história. É uma história narrada, acho que por Paulo Coelho. Alguém contou para ele, aliás, Isabelita, foi que contou, que ele diz: Isabelita me conta a seguinte lenda. E como eu achei interessante, e eu gosto de falar sobre esse tema, eu amo, eu trouxe para compartilhar com vocês. Diz assim: um velho árabe, analfabeto, orava com tanto fervor todas as noites, que o rico chefe de grande caravana resolveu chamá-lo. Ali buscar aquele velho. E aí ele pergunta: por que tu oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos tu sabes ler? E o velho responde: sei ler, sim, senhor. Leio tudo que o grande Pai Celestial escreve. Como assim? O chefe lá da caravana espantou-se. Como? Ele pode ler?
se não sabe ler. Aí o servo humilde explicou a ele. Olha só que explicação. Isso serve pra gente, viu? Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? O cara disse pela letra, claro. A outra pergunta. Quando o senhor recebe uma joia, como sabe quem a fez? Ele ora pela marca do ourives. Porque quando uma joia é feita, o ourives coloca lá a marca dele, né? Aí ele pergunta, faz outra pergunta. Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um boi ou um cavalo? Ora, claro que pelos rastros, respondeu ele, né, o chefe da caravana, e ficou surpreendido com aquele questionário daquele homem velho analfabeto. O velho então convidou o chefe da caravana para ir lá fora lá da tenda. E lá fora, né, ele foi e pediu ao chefe da caravana para olhar para o céu. Olhe para o céu. E o chefe da caravana olhou, né? Claro. Ele queria ver onde é que ia parar aquela conversa. Senhor, aquelas estrelas lá em cima, este deserto aqui embaixo, nada disso pode ter sido desenhado ou escrito pelas mãos dos homens. E realmente, né? E aí, qual é a moral da história? Que os sinais de Deus são todos eles aí. É a criação dele. Né? A criação dele. Tá a natureza aí para nos provar que este ser único, universal, que ama a todos, que conhece a todos, porque quando eu faço algo, eu reconheço aquilo que é meu. Um artista que pinta um quadro, ele coloca a assinaturazinha dele lá e aonde ele chegar, ele vê o quadro, nem pela assinatura, mas pelo tipo de imagem que foi ele que criou. Então é única. Mesmo que alguém copie, mas não vai fazer a coisa tão perfeita como ele fez. E aí eu me lembrei de uma música. Uma música que eu conhecia assim que eu entrei no movimento espírita, que fui participar de uma casa espírita. Tinha um senhor lá que amava essa música. E quando ele soube que eu cantava essa música, ele sempre me pedia para cantar. Inclusive, no sepultamento da esposa dele, ele pediu para eu cantar. E todos então acompanharam. E eu acho ela perfeita para que a gente entenda por que esse homem velho, analfabeto, daquele que lá era árabe, falava outra linguagem, né? Outra língua. Mas vamos dizer que fosse um preto velho aqui no nosso Brasil brasileiro. Aquele preto velho que fala por aqui, por colar, né? Inhá, inhô. Fosse esse preto velho que nunca foi num banco de escola, nunca aprendeu nem o ó, não sabe nem o que é um ó. Como é que ele conhece a Deus? Não é? Então ele estava lendo o quê? O grande livro da natureza. O grande livro escrito por essa potência maior que nós chamamos de Deus. Por esse arquiteto divino, é um arquiteto, né? Os maçons chamam, para eles, Deus é o arquiteto do universo. E é.
criou tudo. Estrelas, sóis, mundos, galáxias, tudo, tudo, tudo. Só que nós achamos que, tem lá no Velho Testamento dizendo que o homem foi a criação melhor de Deus, né? A mais perfeita. E não é, gente. O homem é perfeito no sentido de que Deus criou simples e ignorantes. Mas nós nos tornamos imperfeitos. Ele criou a gente perfeito. Pode analisar. Simples e ignorante. Não tinha conhecimento de nada, certo? Existia, era um espírito, agora precisava aprender, precisava ir buscar o conhecimento, ou seja, as informações para transformar em conhecimento. E Deus permitiu, e nos deu condições para isso. Eu sempre falo que nós temos duas dádivas maiores que Deus nos... Aliás, duas não, três, vamos dizer, né? Primeiro, a vida eterna, enquanto espírito. E a inteligência e o raciocínio, porque permitiu que nós observássemos as coisas e tirássemos as nossas próprias conclusões. E pegasse essa informação através da natureza, observando as coisas, e colocasse no nosso dia a dia, experimentasse e visse se era bom. E quando era bom, a gente gostava. E quando não era, né, a gente não gostava e ficava sabendo que aquilo não era bom. Então, essa música, eu acho ela fantástica para a gente definir um pouco. Eu acho que vai dar tempo, pelo menos, a gente falar o primordial. Ouço Deus. Eu adoro cantar ela. Mas eu não vou cantar não, viu, gente? Não vou ser uma pessoa assim tão má a ponto de querer que vocês escutem eu cantando. Pelo amor de Deus, né? Me poupe. Mas ela diz assim: ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Veja como isso é fantástico. O murmúrio das águas do rio passando é algo que, se você parar, ficar ali, observando, né? Como é que aquelas águas sabem para onde vão? Quando elas têm algum obstáculo, elas simplesmente se contornam. Elas não questionam nada, por quê? Porque elas sabem que estão nas mãos de Deus. Estão sob os cuidados de Deus. Não diretamente assim, Deus está ali pegando na mão, ou pegando a água, fazendo correr, não. Mas os seus emissários, aqueles espíritos que cuidam da natureza, estão ali presentes. Nesse furor dos ciclones bravios, os ciclones é feio, né? O bicho vem destruindo tudo, né? Mas nós temos uma lei chamada lei de destruição, aonde é necessário que haja essa destruição para que tudo renove, né? É preciso que caia uma chuva, como está caindo desde ontem, a chuva forte. Essa chuva vai beneficiar a gente não só na lavoura, na lavagem das ruas, das calçadas, mas principalmente para limpar o ar que a gente respira, né? Porque desce todas as partículas impuras, né? E nós vamos respirar mais, vamos dizer assim, receber mais oxigênio. Esse ouço Deus no cantar martinais dos pardais. Pardais só não, aqui o pardais ele está, vamos dizer assim, representando todos os pássaros. E tem pássaros que têm um cantar maravilhoso.
Quem ensinou a eles? Quem foi? Hã? E o lamento dos pobres mortais. Ouço Deus. As pessoas se lamentando. E então ele ouve Deus. Quem fez essa música, ele teve uma inspiração. No mínimo, essa música deve ter sido psicografada. Porque ouvir Deus no murmúrio dos pobres mortais. Nesse murmurar da gente, das reclamações, de revoltas, de tudo isso, mas escuta Deus. Por quê? Porque essas revoltas, esses lamentos são resultado de ações que nós muitas vezes fizemos por ignorância ou por revolta. E esses lamentos são algo que a espiritualidade vai ouvir e vai ajudar todas essas criaturas. Então a gente escuta Deus também quando a gente escuta o lamento de alguém. Quase sempre pedindo a ele ajuda, né? Pode olhar se não é. Aí esse autor dessa música ele fala agora do vejo Deus. Aí ele diz, vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus na presença do amigo na dor. Aí ele vem e pega mais uma coisa, ele diz, sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Então, a gente vê Deus na natureza. Camille Flammarion tem um livro, acho que é ele, Deus na Natureza. É bem interessante. Um outro autor, Leon Denis, gosta muito de usar justamente a natureza para demonstrar, vamos dizer, esse ser que criou tudo isso. Então, a gente observando a natureza, vocês prestem atenção, quem acompanha o programa Ponto de Equilíbrio, aqui pela Rádio Tabajara, 105.5 FM, já sabe que eu sempre falo na natureza. Por quê? Porque eu gosto de observar a natureza. Você observando a natureza é fantástico, você descobre coisas que você fica assim, peraí, por que eu não pensei nisso antes, né? Muitas vezes a própria natureza está ali se mostrando para que a gente consiga observá-la para poder solucionar alguns problemas ou tirar algumas dúvidas. Por isso que esse velho analfabeto, que não sabia ler, ele lia justamente nesse grande livro que é o universo, escrito por quem? Por Deus. Esse ser fantástico que ninguém vê, é espírito, mas que a gente pode sentir. A gente pode sentir. A gente escuta ele? Escuta. É só você apurar os ouvidos e quando tiver aquela brisazinha passando, você escutar o tamborilho, aliás, não é tamborim, é tamborilho dele, nas folhas das árvores, como músicas, certo? Você pode estar triste, aborrecido, ter tido o maior problema do mundo, mas se você parar e observar a natureza,
vai passando aquilo. Você vai vendo que o que você está passando é tão insignificante, mas também é tão necessário, porque a gente tem que passar por essas coisas, né? Para poder a gente aprender. Aprende as coisas boas, aprende as coisas ruins. E aí você vai saber separar o joio do trigo na hora necessária. E observando a natureza, a criação do Criador, que nós chamamos de Deus, mas que outros chamam de Tupã, outros que chamam de God, outros chamam de Alá, não importa o nome, certo? A gente sempre vai encontrar muitas denominações para esse ser espiritual puro, mas é a mesma coisa. Eu estou me voltando para aquele que me criou, que criou o universo e que continua criando. Essa história de dizer que Deus parou de criar, isso não é conversa. Cada dia, milhões de estrelas explodem. Explode uma anã branca, explode para dar lugar a várias estrelas outras, que vão se juntar e vão formar mundos para que sejam habitados, para que a gente passe por experiências. Gente, a gente vive num planeta tão pequeno, certo? A Terra é pequena, ela é linda, a Terra é linda, né? Tem tudo, mares, rios, florestas, né? Tem tudo, você cavando a terra, botando uma sementinha lá, a sementinha brota, seja o que você plantou, e vai te dar algo maravilhoso, né? Como Jesus cita lá no Evangelho, a semente da mostarda, que é a fé, né? A mostarda, vocês já viram a semente da mostarda? É bem pequenininha e se transforma numa árvore imensa, né? E assim a gente vai galgando esse planeta Terra. Uma hora aqui, eu estou uma hora aqui, estou agora aqui na Paraíba, cidade de João Pessoa, reencarnada aqui, né, com o programa Ponto de Equilíbrio, esclarecendo, refletindo sobre a verdadeira vida, sobre tudo que a gente realiza. Mas na próxima eu posso estar, sabe aonde? Na Groenlândia. Vivendo lá no mundo gelado. Vai depender de quê? Vai depender do que eu decidi, certo? Do que eu programei na minha próxima reencarnação. Apesar de que, gente, eu sempre digo, na minha próxima reencarnação eu quero vir morando no campo. Eu sinto muita saudade do campo, mas também não está muito na minha vontade, viu, gente? A gente chega num processo evolutivo que a gente entra em missão, certo? A gente recebe aquela missão e assume aquele compromisso para ajudar aquelas criaturas que ainda não conhecem, vamos dizer, o que é Deus, não sabe como se posicionar diante das dificuldades. E aí nós vemos, aqui estamos, falando, conversando, mas trazendo informações que são muito necessárias para que quando a pessoa se veja numa situação difícil, né, nas vicissitudes da vida, ou seja, nas dificuldades que nós enfrentamos, que é todo mundo, gente, você não pensa que é porque você é pobre ou porque você é analfabeto, não. Os doutores enfrentam essas dificuldades de outros tipos, talvez até mais severas, e os ricos também, como os pobres, né? Todos nós estamos aqui em aprendizado. Nós somos aqui todos alunos e ao mesmo tempo professores. Porque nós aprendemos uns com os outros. Então, nós somos alunos e professores ao mesmo tempo. E eu utilizo o programa Ponto de Equilíbrio para passar para vocês esses textos, ter essa conversa, né, sobre
até essa música que eu adoro, né? Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Eu acho isso fantástico. E eu quero compartilhar para vocês tudo que eu vejo, observo, analiso e sei que é bom. Então, tudo que é bom a gente compartilha. A gente não deve compartilhar as coisas ruins. Muita gente está aí na internet, coloca coisas terríveis. Isso não se deve fazer. Por quê? Porque você está distribuindo maldade, distribuindo, compartilhando coisas más, que vai prejudicar alguém. Às vezes tem pessoas que são tão ingênuas que acreditam em todo mundo. E hoje tem pessoas, sempre teve, né, os enganadores, mas hoje tem enganadores formados. Estão tudo documentados, vamos dizer assim. Se aperfeiçoam em enganar, em mentir, para poder atingir seus objetivos escusos, objetivos financeiros e tudo isso aí que a gente está vendo. Então a gente precisa sair, conhecer mais a vida para poder a gente saber como lidar com ela. Então, gente, a gente vai ficando por aqui e até o próximo sábado, se Deus quiser.